o pior começo possível, tá? Não é exagero definir dessa forma as 72 horas pós-vitória nas eleições do presidente Matheus Souto Maior e do seu grupo como um todo, o Leões pela Mudança, tá? Foram 72 horas, Cássio, que frustraram o sentimento de mudança. Foram 72 horas que desconstruíram uma imagem de que esse grupo tinha uma plataforma, um planejamento de governo, digamos assim, para quando assumisse o esporte, os direcionamentos, os primeiros passos, já serem passos sólidos. O que a gente viu foi o oposto disso. Na bandeira que o Leões pela Mudança carregou durante esses últimos anos, mas fundamentalmente em 2025, quando o grupo se realinhou, a transparência e, sobretudo, o profissionalismo eram pilares dessas bandeiras. E eu diria que o profissionalismo foi duramente atingido 72 horas após a vitória e antes do próprio Matheus assumir oficialmente, né, tomar posse como presidente do esporte. E para ficar muito claro aqui, essa história de que esse ato entre a vitória e a posse deve ser desconsiderado como se fosse um vácuo, isso não faz o menor sentido, sobretudo na situação em que o esporte está e, sobretudo, no tipo de eleição e de gestão que foi votado, que é para o mandato tampão. Então, qualquer que fosse o presidente, era uma obrigação do vencedor da eleição ter definições e começar a tocar esse clube na terça-feira. Acordou na terça-feira, os rumos já tinham que estar bem mais claros, tá? Nos incomodou, tá? Nos incomodou antes da apuração, Cássio, uma fala de Matheus, foi Cássio que trouxe isso aqui pro programa. Quando Matheus disse: "Vamos trabalhar para ter um técnico até sexta-feira". Cássio já achou isso uma fala perigosa. Isso foi na tarde de segunda-feira, tá? Eu até diria que o silêncio da terça-feira. O que é perigoso por quê? Porque o campeonato começa em pouquíssimo tempo e da Série B inteira, basicamente o Sport é o único. Detalhe, dos que concorrem ao acesso é o único. O único da Série B inteira que não tem treinador, tá? Então, o vácuo de informações na terça-feira já foi preocupante, mas é na quarta-feira que realmente a preocupação muda de escala. Porque o caso Léo Condé, que é o que a gente começa esse programa por ele tem elementos que reacendem as maiores interrogações que havia em torno de Matheus, em torno do Leões pela Mudança, que era, como o Cauê Diniz definiu aqui nos nossos programas, e na hora que vencer, quem é que vai apertar o botão? Tem gente que sabe apertar o botão? Foi estranho tudo o que aconteceu. Então vamos parte a parte, tá? A gente começa com a quarta-feira, mas ela gera desdobramentos para quinta-feira. O imbróglio e o constrangimento causado na negociação com Léo Condé se ramificou, atingiu a quinta-feira e as notícias que circulam, que vêm de dentro, aumentam ainda mais a carga de preocupação gerada em tão pouco tempo, tá? E que eu acho que precisa ser assimilada rapidamente por quem está lá dentro para ter uma puxada de freio de mão e um freio de arrumação importantíssimo, para que a gente não veja os piores filmes que a gente já viu em Pernambuco serem repetidos, tá? Nesse programa a gente vai do caso Léo Condé até a atualização do que há de mais atual em relação ao nome do executivo de futebol, do CEO do clube e do treinador, tá? Então podem seguir nesse vídeo que a gente vai passo a passo, cronologicamente. Vamos para a nota, tá? Postada pela empresa de comunicação que tem a conta de Léo Condé, tá? Em respeito ao esporte e à sua torcida, Léo Condé esclarece que, diferentemente do que vem sendo veiculado,
não há nenhuma tratativa em andamento com o clube. É importante reforçar que nenhuma negociação foi aberta. Logo, também não procede a informação que há um entrave financeiro para o acerto do contrato. Tá? Condé reforça seu respeito à instituição e à história do esporte e, justamente por isso, considera fundamental manter a transparência para evitar interpretações equivocadas. Cássio, você tem na sua memória um caso parecido com esse? É muito raro um profissional de futebol, seja jogador, seja treinador, tá? Tirando os Thiagos Galhardos da vida, tá? Profissionais como o Léo Condé, que tem uma postura extremamente sóbria na carreira, é muito raro uma postagem pública nesse tom de fritura de uma gestão, de fritura de um novo presidente que não tem nenhum histórico para ter algo que Léo Condé tem algo contrário a ele, nada. Um caso gerou um estresse, uma ruptura muito grave, muito rara, né, Cássio? Fred, não me recordo de algo parecido. Até para não acabar o seu raciocínio, porque você foi para um trecho, ainda deve continuar nessa linha do tempo para mostrar, até para justificar o porquê que está tão truncado esse início. Mesmo que a posse seja a gente estava gravando 72 horas após a eleição e um dia e na véspera da posse, mas na hora que a eleição foi decidida, não existe mais Yuri Romão, não existe mais comitê de transição. O poder já a posse é uma formalidade. O poder já passou de mãos no esporte. Então isso, ainda que alguns apoiadores batam nessa tecla, me desculpe, não, o poder do esporte já está com quem ganhou a eleição. E sobre essa questão de Léo Condé, eu acho que tem algumas camadas. Que eu posso até falar depois, mas para não atrapalhar. Mas assim como é estarrecedor, na verdade. Assustador. Mas eu usei esse termo no Twitter. Eu também vejo como eu vejo isso. Não, muita gente já duvidou disso. Não vejo porque o treinador fazia essa forma. Mas ao mesmo tempo parece um jogo de pôquer também do treinador. Ele se expõe porque ele meio que, veja, a direção que vai começar, o treinador já fechou a porta. Sim. Veja, se ele fechou essa porta, é porque tá querendo abrir outra. Então, assim, eu acho que também tem algumas camadas, mas enfim, eu falo pra frente até pra não atrapalhar a linha do tempo. É tão raro isso que Condé fez que gera questionamentos até para o próprio Condé. Tá? E como o Cássio falou, a gente vai avançar nesse sentido. Só é importante deixar claro que Condé, quando colocou essa nota oficial, não foi porque viu rumores nas redes sociais. Não foi porque o jornalista A colocou no Twitter que o Sport estava negociando com o Léo Condé, ou porque o veículo B fez uma reportagem dizendo que as tratativas esbarraram em questões financeiras. Não foi porque o influencer C postou no seu Instagram que Léo Condé estava encaminhado para ser o próximo técnico do Sport. Não foi nem repórter, não foi veículo, não foi influencer, não foi nada. Foi o presidente, Cássio. E é importantíssimo deixar isso claro, para que não surjam linhas, arestas, para terceirizar a responsabilidade, tá? Foi Matheus que, minutos após a sua vitória, disse que Léo Condé estava apalavrado com o Sport. E não só Léo Condé, tá? Tem outro personagem, Júlio Rondinelli. Também foi citado igualmente a Condé. E 24 horas depois da eleição, Matheus foi para o podcast do Globo Esporte e nesse podcast disse que a questão estava por detalhes financeiros, por travas financeiras. Ou seja, confirmou que Léo Condé era o nome, que estava negociando e que detalhes financeiros separavam. Foram as falas do presidente que levaram Léo Condé a publicar isso. Deixar isso claríssimo aqui, que não foi ninguém, não teve intermediário. E aí eu vou para a resposta de Matheus, tá? Uma resposta que saiu quase 10 horas depois do comunicado de Condé. E há uma crítica considerável nesse tempo, tá? Porque foram 10 horas de fritura do presidente. Foram 10 horas de desgaste. Foram 10 horas com a versão de Léo Condé sendo a única, sendo a verdade absoluta. Mas Matheus. A resposta
antes da leitura. A resposta aqui não foi tão boa, Isso. mas ela não poderia ter demorado, assim, assim, não é possível, assim, não é possível que dentro do clube, de tanta gente que faz, tanta gente capacitada, porque tem, naturalmente, que isso mesmo deve ter sido uma agonia, deve ter sido angustiante para algumas pessoas. Imagina dentro do grupo, novo grupo do esporte, essa resposta não ter saído logo, porque eu não acredito que todo mundo achou normal. Perfeito, Cássio. Vamos ler, tá? O que Matheus Sotomayor enviou ao GE, tá? Enviou ao Globo Esporte essa resposta no final da noite. Esclareço que houve um erro de comunicação com relação à entrevista concedida após o resultado das eleições. Os contatos que existiram com interlocutores ligados ao treinador Léo Condé não tratavam sobre questões financeiras, disse Matheus. Nesta quarta-feira, tivemos 2 contatos com o treinador e esclarecemos o ocorrido. Para evitar novos problemas como esse, informamos que a partir de agora, todas as informações devem ser pelos canais oficiais a partir da nossa posse na sexta-feira. Matheus está errado. Não foi um problema de comunicação. Ponto. Isso não é um problema de comunicação. Isso é um problema de condução. Um problema de conduta. Mateus não foi interpretado errado. Se ele tivesse sido interpretado errado, seria um problema de comunicação. Olha, a comunicação foi imprecisa e gerou essa ideia. Não foi. Mateus foi muito direto. As palavras que ele usou não dão margem para ser um problema de comunicação. Foi um problema de condução. O presidente errou. Tá? Por isso que esse meia-culpa dele ficou pela metade, Cássio. Ele deveria ter dito que, ou ele poderia ter dito, já que eu não estou aqui para dizer o que cada um deve ou não fazer, mas seria muito melhor que ele tivesse dito que os processos foram atropelados. Talvez por empolgação, ou por precipitação, ou por inexperiência que seja. Inexperiência é uma palavra que as pessoas têm medo de como se inexperiência fosse um um grave defeito. Inexperiência não é defeito, não. Às vezes, uma pessoa inexperiente pode fazer melhor do que um experiente. E qual é o problema de dizer que Matheus, para a gestão de um presidente de clube, é inexperiente? Veja, naturalmente é. Naturalmente é. E as pessoas que estão com ele também são. Também são. Não há problema algum em reconhecer isso. Talvez vocês tenham sido eleitos justamente por isso. Por não terem nas costas erros e um passado que pese. Tá? A inexperiência faz parte. Os clubes, as empresas, as pessoas têm que estar abertas à inexperiência. E a inexperiência pode levar a erros como o que Matheus cometeu, Cássio. Ninguém aqui está crucificando o Matheus, não. Mas a resposta foi um meia-culpa. E aí eu fiz uma conclusão, Cássio, que é o seguinte: o processo, a condução errada, ataca diretamente o pilar do profissionalismo. Porque o que foi feito foi tudo menos profissionalismo. E a resposta ataca o pilar da transparência. Porque a resposta não foi transparente. A resposta foi respostinha ali, comunicado quase oficial ali, dizendo, culpa da comunicação, pelo amor de Deus, tá? Então, assim, houve um erro claro aqui de condução. E esse erro levou ao esgotamento. Posso só Claro. pontuar? Só reforçar, na verdade, até porque o Fred já disse aqui, é que a resposta, eu acho também que a resposta não foi boa. E assim, me chamou a atenção é que o tanto que se demorou para a resposta ser essa. Exatamente. A impressão, aí é só impressão naturalmente, é de que não falo com absolutamente ninguém antes de dar essa resposta, assim. Porque eu sou da seguinte lógica. Eu não consigo achar que 5 pessoas, ó, meu irmão, só ficou chato. Vocês viram que quando fez, 5 pessoas conversam e isso aqui é a melhor coisa depois de horas que o clube pode repassar. O clube na figura do novo presidente. Eu digo, não é possível que isso tenha acontecido. E se aconteceu, talvez seria preocupante também, porque não é possível que, dentro de tantas pessoas capacitadas, a resposta tenha sido essa. Mas, enfim, eu vou pela linha da inexperiência até na resposta. E quando a gente fala na experiência, Matheus, ele é experiente em várias áreas. Quando a gente fala da inexperiência, não é a idade, a inexperiência dessa área, que é a área de ter o comando executivo de um clube desse tamanho. E de entradas no futebol. Tá? Sim, porque ele também quando não eu falo tem, clube, é clube de futebol, exatamente. Porque isso foi uma entrada no futebol, tá?
Nessa nota ele fala que falou com o Condé, né, Cássio? Ele se acertou com o Condé, conversou com o Condé, se desculpou, esclareceu, tá? E esse caso levou ao estrangulamento, tá, de qualquer negociação com Léo Condé, tá? Ponto. Trouxemos para a mesa o primeiro capítulo desses dias de turbulência, Cássio. Aqui agora eu queria levar nosso debate para 2 caminhos. O primeiro é que, em meio à repercussão negativa, Cássio, a gente começou a ver algo extremamente perigoso, tá? Existe um incômodo muito grande, Cássio, por parte do Leões pela Mudança e de quem está no seu entorno, quando são feitas comparações com 2 movimentos que tiveram um início parecido, algumas linhas de comunicação e conduta nas redes sociais parecidas e que foram caóticas quando assumiram os clubes. O Pro Santa e o MTA. O Pro Santa, obviamente, no Santa Cruz e o MTA no Náutico. Movimento Transparência Alvirrubra. Isso. E algumas pessoas, não foram muitas, sejamos justos, tá? Sejamos justos. E algumas pessoas e alguns perfis que declararam ali apoio tentaram muito rapidamente jogar panos quentes. Ok. Tá? Ok. Mas um perfil específico, Cássio, que até repercutiu, né? O repórter Antônio Gabriel, do Grupo Jornal do Comércio, fez um texto muito preciso em cima desse comentário, já foi para a linha de nós contra eles. Já foi para a linha clássica da era Yuri Romão no esporte, que é: nós não podemos deixar que eles, o ambiente externo, influencie ou tenha qualquer voz. E detalhe, o que é que eles consideram um ambiente externo? Não é o jornalista, não é o veículo de comunicação. É também a parte da torcida que, na visão dele, não é que não. Até quem votou em Matheus criticou também. É quem não faz parte do grupo. Tá? De dizer que a repercussão negativa disso daqui foi gerada, Cássio, pela imprensa, tá? Ou por dissidentes políticos. Veja, só tá repercutindo porque era uma pessoa que participou ativamente da campanha, que teve, enfim, que gerou e falou ali e aguenta também, faz parte do jogo. O que Antônio Gabriel deu uma resposta muito boa. É basicamente o que o Fred está trazendo agora, mas ali responde diretamente ao cara. Mas o que o que eu penso é o seguinte: ele e qualquer pessoa que tenha pensado dessa mesma forma. Porque pensaram, muitas pensaram da mesma forma. Esse tipo de coisa geralmente esse tipo de movimento, Sim. ele não acontece porque um cara pensa dessa forma. Até porque aquele cara que escreveu foi mais direto, mas outros tem a mesma recuaram linha. É a mesma linha. mais. Tem. Alguns até porque justamente pelo fato de ser tão radical. O meu ponto é: o cara pensava assim semana passada. Veja, tudo que ele falou, valia semana passada. Porque eu tenho certeza absoluta que para ele não valia semana passada. Ele simplesmente mudou de lado. E se alguém dissesse isso a ele rebateria essa pessoa de forma virulenta. Então, assim, como o Náutico já viveu isso, o Santa já viveu isso, e já tem até o temor de que o Sport pudesse viver isso, não vai colar esse tipo de discurso. Isso. Porque esse discurso, no primeiro momento, essas pessoas, elas conseguiram atravessar essa no Santa e no Náutico. No Náutico, porque o movimento do Santa era mais rede social. Era né? mais rede social. Mas foi muito. Era mais rede social e ganhou força. Não, exatamente, mas a raiz era mais próxima, né? Mas hoje tudo é rede social. Talvez até porque a ordem é essa. Talvez né? acho que o do Náutico era menos, inclusive. A ordem é essa. Porque a rede social vai expandida. Ela não tem ré, né? Pelo visto, né? Então, como já tem os exemplos dos dois rivais, dois péssimos exemplos dos dois rivais, e já tinha uma visão sobre isso, que o Leões pela Mudança, assim como os outros dois casos, que tá na cabeça assim meio que não é desse jeito. Esse que é o pior, né? A base é que é desse jeito. Já tinha até... A gente perguntou, detalhe, Foi uma pergunta feita aqui nessa mesa. Né, eu sentado aqui, Matheus aqui, isso foi perguntado, e justamente tratando dessa forma, porque não dá pra ser assim, e o próprio falou dessa forma. Só que mesmo a cabeça pensa, tem uma hora que as coisas começam a acontecer, independentemente do que a cabeça fala, do que a liderança fala, a liderança principal.
Mas eu só encerro esse ponto sobre esse tema específico. É que a impressão é que depois de ter tido da forma como foi no Náutico e no Santa, e até a forma como foi respondido no cara, como foi respondido, as pessoas não vão tolerar muito dessa vez. Exatamente. Porque na hora que. E se a pessoa ficar assim, ó, meu irmão, ó. Pô, veja, o Pro Santa foi. O Pro Santa marcou até mais do que o MTA, tá? Marcou mais. Tanto que. O que é que aconteceu? Pro Esporte. Sim. O apelido já virou, é o Pro Esporte. Do tanto que o Pro Santa ficou negativo em relação ao Santa Cruz. E aí, esse carimbo vai existir. Porque não existiu o carimbo do MTA aqui não pegou. Aí vai aumentando. Não pegou muito do Santa, mas o do Santa já vem com o do Náutico que já vem pra cá. Então, assim, eu acho que, detalhe, pra nova gestão, isso talvez seja bom, tá? Que tenha acontecido logo. Que tenha acontecido logo. Não, bom pra que eu tô falando, esse choque aconteça, porque senão vai ficar esse nós contra eles, naufragou com o Náutico, naufragou com o Santa. E ainda acho um ponto importante. Tem a história do Náutico, tem a história do Santa, mas tem a história de Yuri Romão, Cássio, porque essa foi uma linha de comportamento. Por isso que eu falei semana passada. Isso, essa foi uma linha de comportamento das semana passada de forma literal. Isso, essa foi uma das linhas de comportamento mais criticadas da gestão de Yuri Romão, o nós contra eles. O apelido Celtinha que Cauê trouxe veio disso. Só não pode ser agora porque não é um Celtinha, tem um grupo de WhatsApp com 400 pessoas e as 400 se sentem voz oficial do Leões pela Mudança. E se o presidente e se o vice-presidente não conseguem gerir essas pessoas a ponto delas não levarem esse discurso excludente e muitas vezes até um discurso de milícia digital para as redes sociais, eles vão ser atingidos, tá? Eles vão ser atingidos. Então, eles precisam, nesses grupos não tão reduzidos que tem no WhatsApp, alinhar o pensamento de quem está com eles, porque o cara que fez isso, me foge o nome, ele atrapalhou. Ele jogou contra Matheus. Não é Fred Figueroa, não é Cássio Zirpoli, não é Antônio Gabriel, não é Camila Souza, não é Daniela Leal, não é Pedro Maranhão, não é ninguém que dá uma opinião ou que critica que tá jogando contra Matheus, não. Tá? Esse programa aqui que você tá vendo, com duras críticas, esse programa tá tentando ajudar Matheus. Esse programa aqui tá tentando ajudar Matheus. Enquanto quem tá com ele foi pra rede social atrapalhar Matheus. Porque rotulou um comportamento negativo ao presidente que não tem essa postura. Matheus não adota esse discurso, não adotou esse discurso uma única vez na campanha, tá? Então, é importante, como primeira consequência desse caos provocado pela postagem de Léo Condé, deixar isso claro. E agora indo para um segundo ponto que é necessário também, tá? A gente tem considerado aqui, todo esse debate, duas entrevistas de Matheus. Aquela pós-vitória e no podcast sobre as negociações com Condé e com Júlio Rondinelli. Mas tem mais um ponto, Cássio. Repito, foi tão claro o que ele falou que tá todo mundo focando nessas duas entrevistas. Mas isso foi dito durante a campanha também. E aí eu quero entrar num ponto muito chave. Léo Condé foi utilizado como um pouco de propaganda de campanha. O meu treinador é Léo Condé. Nós estamos conversando com Léo Condé. Tá? Meu homem de futebol, tinha outro nome que citavam, além de Júlio. Se indicou um caminho. Tá? Se indicou um caminho. E esse caminho pulverizou. Tá? Além de uma questão mais subjetiva, como eu falei, do profissionalismo, da gente achar que tinha uma estrutura mais pronta, eu repito, nós fomos um pouco inocentes, Cássio, em achar que na terça-feira a gente ia conhecer o executivo de futebol, o treinador. Na verdade, a gente ignorou que ele disse que seria na sexta. E quando ele disse que seria na sexta, Cássio mostrou preocupação aqui nesse programa. Durante a gente tá fazendo ao vivo. Ela falou, ó, teve algo que o Matheus falou, não tinha nem tido resultado ainda. Teve algo que o Matheus falou que me preocupa. Só ter treinador na sexta-feira. A gente sabe o problema que o esporte está passando. Mas me incomodou, Cássio, um pouco a questão de que uma construção foi utilizada para eleição e essa construção se pulverizou muito rápido, tá? E aí fazendo justiça aqui a Branquinho. Que Branquinho disse, não, eu não tenho nome, eu não tenho nome, eu não tenho nome, eu só vou anunciar depois, eu não tenho nome. E no final das contas aconteceu o oposto. Tá? E no final das contas,
a chapa de Branquinho, por exemplo, estava mais estruturada para iniciar o trabalho no day after, na terça-feira, do que, tá, a chapa vencedora de Matheus e do Leões pela Mudança. Então, assim, não vamos minimizar o que aconteceu, mas também não vamos crucificar, como o Cássio trouxe há pouco, tá? Que, assim como essa questão da rede social, que tudo isso acontecendo antes da posse leve a quem está lá dentro a entender que precisa da transparência que prometeu, que precisa do profissionalismo que prometeu. Porque fazer campanha. Eu monto aqui uma campanha. A bandeira é do profissionalismo, a da renovação, a disso, a daquilo, e na hora que ganha não sabe entrar em contato com o treinador, tá? Então isso é muito importante, tá? Eu vou sair da quarta-feira e vou entrar agora na quinta-feira, mas antes de virar o slide, eu queria trazer alguns detalhes do que eu apurei, Cássio, do que aconteceu nesse imbróglio todo. Tive nessa quarta-feira 3 conversas, tá? Diretas, por telefone, além das mensagens de WhatsApp, com fontes. Tive conversas com 3 fontes diretas, que passaram por esse imbróglio, tá? 2 delas, ou até as 3, mas 2 delas se surpreenderam com a linha adotada por Condé, tá? E também criticaram, porque disseram Aí chega o que eu falei há pouco isso, sobre as camadas, né? que não era para tanto, tá? Eu tive garantias de que dentro do esporte houve sim contato, não com o Léo Condé, nunca tinham falado com o Léo Condé, 0. Mas de que pessoas do próprio esporte, já da linha da gestão de Matheus, autorizadas a isso, estavam em contato com pessoas do staff de Condé e que até valores já tinham sido conversados, tá? Isso foi dito nos bastidores. A fala de Matheus até aponta que não, né? Não tratavam sobre questões financeiras, então tem essa dualidade, tá? Não sei se Matheus já trouxe isso para fazer panos quentes ali com o próprio treinador, Com a tá? linha que Condé trouxe na nota. Mas foi dito isso, de que Léo Condé exagerou na dose, tá? E que esse posicionamento dele é estratégico para ele, né, Cássio? Veja, eu nunca tinha visto um treinador agir dessa forma. Não, repito, não vejo muito sentido de Léo Condé, que já treinou Sampaio, que já treinou Vitória, que já treinou Ceará, ou seja, que está orbitando aqui no futebol nordestino e nesse patamar. Por exemplo, num primeiro momento, ele não vai ser treinador do Bahia em breve, assim, Sim. mas com o esporte, com o Vitória de novo, em algum momento, nesse perfil, ele está nesse mercado. Não faz o menor sentido que um desses clubes que tinha interesse nele, que a primeira sinalização dele, antes de falar, não, pô, seria legal ir pro esporte, o que seria fechar essa porta. Então, assim, só tentando, assim, foi a primeira sinalização. Sim. Aí pode ser uma dança de cadeiras. Fechou essa porta para estar livre no mercado para outras portas? Talvez. Foi uma mentira absoluta do esporte que chegou ao ponto de dizer, meu irmão, isso aí não existe que esses caras estão falando e bateu. Possivelmente, e detalhe, eu abraço essa tese, porque também. Eu ainda tô mais pra tese porque do eu abraço essa tese porque eu simplesmente não acho que o cara vai ser maluco de lançar uma nota dessa sem que isso tenha acontecido. E na hora que o presidente também já disse ali, ainda que você tenha essa informação de bastidor, mas isso aqui aconteceu. Mas mesmo com isso aqui tendo acontecido, essa resposta não é um padrão. Sim. Então, para ele ter chegado nesse ponto, ou uma irritação acima da conta, ou um recado, que é futebol tem disso também, um recado pro mercado. Só, ele se sentiu prejudicado de alguma forma. Exatamente, o recado. Ele se sentiu prejudicado de alguma recado forma. Pro mercado é isso que eu tô concluindo, assim, é um recado pro mercado, diz, isso aqui não tá acontecendo não, eu estou aqui nesse patamar. É um treinador que estava na primeira divisão, que passou 37 rodadas na zona de rebaixamento. Fora da zona de rebaixamento. Fora da zona de rebaixamento. A resposta aconteceu, por exemplo, antes do Remo anunciar Osório. E que Léo Fontinelli, que trabalha com a gente aqui no 45 Minutos, cobre o Ceará, entende o Ceará. Quando Léo Condé deixa o Ceará, Léo Fontinelli chegou a falar publicamente no Twitter, mas falou em off pra gente, que não tinha nada com o esporte. Nada. Tá? Que o caminho e que o staff de Condé acreditava que fecharia com o Remo.
Essa era a aposta de Condé, inclusive para negar o Ceará, que tinha Condé ainda como opção de permanência, Cássio. O Remo era o desenho, tá? Para Léo Condé. Mas eu imagino que na quarta-feira à tarde, a porta dele no Remo já estava caminhando para fechar, né? O Remo não tinha anunciado o treinador, mas estava caminhando para fechar. De toda forma, não vamos aqui tratar, porque eu conversei até, como eu falei, Cássio, com pessoas do esporte e com pessoas do mercado, tá? Com profissionais de futebol. E me foi dito que, assim, achou acima do tom a linha de Condé. Tipo, não era pra tanto. Ninguém fez uma promessa a Condé, porque isso aí era caso assim, tipo, fechou com Condé e depois voltou atrás. Aí você pode expor, mas um, um desacerto ali de camadas ou de interlocutores me parece exagerado. Porque também, assim, eu não vou acreditar que o grupo de Matheus, ninguém tinha falado com sequer uma pessoa próxima a Condé. Porque aí também é caso. Aí, se for isso, é caso alucinante. Eu acho que as pessoas conversaram com pessoas do entorno de Condé. Quantas pessoas Condé considera do seu entorno? Talvez alguém do esporte tenha falado com uma pessoa que Condé não considera do seu entorno. Porque talvez nesse nosso novo grupo aí de comando do esporte faltem pessoas que tenham o telefone certo para fazer a ligação certa, para conversar com a pessoa certa. Repito, e se não tiver, não é vergonha não. Ninguém tá dizendo, vocês são menores porque vocês não conseguem falar com o Condé, não. Tá? Tanto que falou depois. Conversou com o Condé, se ajustou com o Condé, tá? Mas não foi o que Condé passou. E numa das informações que eu tive, Cássio, disseram que poucas horas antes da nota, Condé já tinha falado com Marcos Vinícius. Que aí já é um nome, hoje, quem está cuidando do futebol do esporte. E mesmo assim a nota veio depois. Tá? E que quando teve essa conversa, já se sabia que a nota viria. E a conversa não conseguiu impedir a publicação da nota. Tá? Sobre Júlio Rondinelli, esse conversou, mas a conversa foi esfriando, esfriando, esfriando. Ele teria ali negociações, interesses do Olímpia do Paraguai, do Inter, e esse nome já está totalmente descartado. Mas, repito, foram nomes utilizados na eleição. Tá? Com o fim, Cássio, com o fim da negociação, ou do interesse, ou do que quer que seja com o Léo Condé, o nome de Eduardo voltou completamente para a pauta. Tá? E na mesma matéria do GE, disse que o nome em que o presidente gostava, já que era o nome que vinha para a pauta. O problema é que na quarta noite, antes dessa matéria ir para o ar, eu não sei que horas exatamente, Matheus mandou a nota para o GE. Eu não sei que horas. Mas pelo horário que a matéria foi publicada, eu não acho que ele conversou com o Eduardo Batista depois de 11h30 da noite. Eu imagino que essa conversa tenha sido antes das 11h30. Tá? E aí teve uma conversa do presidente eleito do esporte com o técnico Eduardo Batista. E Eduardo Batista, de forma muito direta, negou a sondagem, o convite, seja lá o que for. Negou qualquer negociação com o esporte, diretamente ao presidente. Por que Eduardo negou? Porque tinha se vinculado abertamente por Branquinho e na imprensa que Eduardo estava acertado com o esporte junto com o Ítalo, e porque não houve avanço quando Matheus procurou Eduardo. Tem elo com o que aconteceu com Condé? Talvez tenha, Cássio. E eu vou te explicar o que é que incomodou Eduardo Batista. Antes da ligação de Matheus, no plural, interlocutores que se apresentaram a Eduardo como interlocutores procuraram Eduardo. E Eduardo é um cara que tem 2 anos de contrato com o Criciúma. Eduardo não é um treinador que está desempregado. Se você vai procurar um treinador que está empregado, você tem que ser extremamente objetivo.
Você já escolheu esse treinador. Você não está sondando o treinador. Você já escolheu, você vai fazer uma proposta, ele pode aceitar financeiramente ou não a proposta. Ele pode dizer que está aberto a ouvir ou não. Mas você não vai pedir projeto, ideias, conceitos de um treinador, extremamente conhecido no Brasil, dois, extremamente conhecido no clube e de acesso aberto para o clube. Tá? Um treinador que estava, sim, acertado com o outro grupo, do qual ele tem uma confiança e um relacionamento pessoal mais próximo, o que é normal no futebol. Tá? Isso quer dizer que Eduardo só viria se fosse Branquinho presidente? Não. Mas a forma como esse novo grupo chegou até Eduardo incomodou Eduardo, que mandou um recado claro. Se o presidente quiser que eu treine o esporte, me procure. E essa conversa aconteceu na quarta-feira à noite. E a conversa incomodou também Eduardo, porque teria sido também um tom ainda de tatear, de buscar informações e não uma conversa direta. Tá? O esporte não tem executivo de futebol ainda formado, isso também pesa. Eduardo, e aí eu já vou na parte mais de interpretação minha, não sentiu firmeza, não sentiu coesão, garantias. Por quê? O episódio Léo Condé e tudo o que aconteceu com o esporte e as notícias que surgem todo dia de que não pagou Derek, não pagou Léo Pereira, não pagou não sei quem, não pagou não sei quem, isso repercute. Há no mercado um risco de o esporte de 26 ser um clube inviável, de não conseguir colocar um time em campo para jogar, de não conseguir ter reforços, de não conseguir ter a torcida a favor. Há um receio que isso possa acontecer. Não é absurdo isso acontecer, tá? Então Eduardo negou, tá, a vinda para o esporte. Isso foi muito direto. Na hora que Eduardo nega, Cássio, a gente volta a tantos programas de mercado que a gente tem feito, que simplesmente não tem nenhum outro nome imediato. Os nomes imediatos eram Condé e Eduardo. A partir daí você vai para um universo, tá, de nomes muito, muito incertos que vão gerar, possivelmente, seja qual for o nome, muito mais reações negativas do que positivas. Mas eu vou dar um pause nessa questão do treinador, porque depois das conversas de ontem, porque ontem Matheus conseguiu, no final das contas, falar com o Condé e falar com o Eduardo, não e não. E a partir daí, se chegou a algo muito óbvio até, que primeiro precisa ter um executivo. Porque não dá para seguir com interlocutores ou expondo o presidente. Ficou de um jeito que qual é o projeto do esporte? Quem é que dá garantias? Quem é que dá solidez? Se chegou ao ponto de que o executivo se torna muito necessário, tá? O executivo se torna muito necessário. E nesse momento que a gente grava o vídeo, Cássio, já tinha explodido nas redes sociais com muita força o nome de Jorge Macedo, tá? Executivo que a gente acompanhou mais de perto quando esteve no Ceará, tá? Só que ele acaba de ser rebaixado com a Ferroviária, tá? É um profissional que o que chega pra gente é um nível de informação diferente do que chegou para a nova gestão do esporte. O que é que eu posso dizer que aconteceu? Quando se foi a busca por referências de um profissional, de um executivo, de acordo com quem está gerindo esse pós-vitória de Matheus no esporte, esse início de gestão, foram muitas recomendações positivas em torno do nome, tá? De Jorge Macedo. De gestores de outros clubes, de pessoas que trabalharam com ele no Ceará, vice-presidente do Ceará na época. Quem esteve com ele no Ceará fez uma boa avaliação do trabalho dele lá, tá? Um nome forte no mercado, né? Um nome respeitado, teria sido o indicador dele. E entre os pontos positivos disseram que ele é um cara bom para a formação de um elenco, para o vestiário, e que tem abertura e que ele tem
ele é cotado como primeiro degrau para alguns empresários importantes que podem ajudar muito o esporte na construção e reconstrução do elenco. Então veio esse nome, tá, de Jorge Macedo. E a repercussão nas redes sociais foi, naturalmente, muito crítica. Tá? É precipitado sair atacando Jorge Macedo? Talvez seja. Nós entendemos o suficiente para cravar que ele é o cara ideal ou não? Não entendemos. A gente colhe o que a gente tem do Ceará. E a repercussão no Ceará, apesar do esporte, ou da nova gestão do esporte, ter dito que as informações foram boas, publicamente, Léo Fontinelli, os torcedores, não tratam como um cara que foi bem no Ceará. Tá? E que acaba de ser rebaixado com a Ferroviária. Aí o que é que me foi dito? Que ele foi para a Ferroviária por uma amizade que ele tem com um desses empresários, que são grandes empresários do país, e que a Ferroviária não é um time montado para ter efetivamente um sucesso esportivo. É um time montado para revelar jogadores, mas isso vender, aí. mas isso. Mas isso não. É. Isso não. Pô, isso é um atenuante de um rebaixamento. Né? Assim, Exatamente. cá pra Perfeito. nós. Assim. E aí, Cássio? Veja, quem jogou isso, quem falou isso, de onde chegou, é bombeiro que faz isso aí, pô. Isso aí não. Me desculpe, eu não dou muito crédito, não. Assim. O cara tá na Série B e ser rebaixado, não, pô, mas aqui o interessante. Então não precisa estar na Série B. Isso. Veja, pra fazer isso aí, o cara pode estar na Série A2. Exatamente, é o lugar de fazer isso. Série B não é lugar de fazer isso, tá? Então, o que é que eu fico pensando, Cássio? Por que o nome de Jorge Macedo foi tão atacado? Porque há 5 meses atrás, e há 2 semanas atrás, e há 1 semana atrás, a gente estava atacando Henrique Ambrogini porque veio de um fracasso no Figueirense. Se o Henrique Ambrogini veio de um fracasso no Figueirense e a gente considera que a gestão de Yuri Romão... E ele fracassou. E fracassou no esporte, que a gestão de Yuri Romão usa como referência um trabalho que fracassou na Série C, é por isso que Yuri Romão implodiu no futebol. É por isso que Matheus foi eleito para fazer o oposto. E aí faz o mesmo? Veja, em termos de resultado, seria a mesma coisa. Porque em termos de lógica, ainda referencial. Ainda que se abraçasse o que ele fez no Ceará, mas aí já ficou mais para trás. Então, o referencial não é animador, Cássio. Ninguém elegeu, tá, Matheus, para ele trazer como executivo de futebol o executivo de futebol rebaixado da Ferroviária de Araraquara. Me desculpa, mas ninguém elegeu Matheus para isso. Eu vou por outro ponto. Branquinho venceu. E Branquinho traz o executivo que foi rebaixado pela Ferroviária. O Leões pela Mudança, que continuaria sendo um grupo de oposição, porque quando com Rafael Arruda, foi a segunda eleição do grupo, e Rafael ainda faz parte, eu vi até que tá na foto, festejando a vitória de Matheus, continuaria sendo um grupo de oposição vigilante ao esporte, imagino eu, certo? Sim, com certeza. O que estaria sendo dito agora? Que Branquinho estava, na prática, representando a continuidade da gestão de Yuri. E é isso que a gente está dizendo. Matheus, com essas escolhas... Ele não tá trazendo o diferente. Ele está seguindo exatamente o passo a passo de quem estava no futebol do esporte, que é não ter força no mercado, ter desconhecimento no mercado e se pautar por indicações de outros. Tá? Jorge Macedo é indicação. Assim como Paulo André foi contratado para o esporte e indicou Henrique Ambrogini. Os dois, na verdade. Né? E Thiago Gasparino. Veja só. Qual é o referencial? Vou repetir aqui. Qual é o referencial para você me anunciar o nome de Jorge Macedo? E eu faço mais um questionamento. É claro que você não deve, eu estou falando diretamente a quem está na cúpula do esporte, a Matheus ou a quem quiser. É claro que vocês não devem se pautar por termômetro de rede social, nem pelo que Fred acha, nem pelo que Cássio acha, tá? Nem porque ninguém acha. Mas a gente está levantando aqui reflexões que são a partir de fatos. A gente não está só fazendo a nossa interpretação. Eu disse aqui, nem eu nem Cássio nós somos capazes de avaliar se Jorge Andrade, se Jorge Macedo... Esse já passou também. Se Jorge Macedo é ou não um executivo capaz. Nós não temos conhecimento da área para isso. Mas o que nós temos é conhecimento
de processos. Porque a gente não criticou uma gestão, a gente não criticou 2 gestões, a gente criticou e elogiou quando necessário. Quantas gestões já em nossa história? Muitas, tá? Veja, só como podcast Já são 11 anos, tá? Martorelli, Arnaldo, Milton, Leonardo Lopes, aí tem aqueles 5 presentes do esporte aí, Yuri, assim, isso só no esporte. E todos foram mais criticados até do que elogiados, porque foram anos ruins, todos esses anos aí, tá? Com exceção do 19 de Milton, né? Que foi um ano bom, tá? Então, entender, alguém precisa alertar, Cássio, porque às vezes, repito, a inexperiência ou o desespero ou a pressão da rede social já incidindo faz com que você já comece a dar passos em falso. Tá muito claro que não tinha plano organizado de gestão de futebol. Tá muito claro. Esse engodo eleitoral já foi. Não tem. Tudo que eu apurei hoje, as formas como as conversas aconteceram, não tem. Não tem. Algumas coisas eu fiquei constrangido, pra você ter ideia. De algumas coisas que eu soube, eu fiquei constrangido. Então, assim, não é que você vai pautar suas decisões pelas opiniões das redes sociais ou dos outros. Mas você não pode assumir um clube. Você era, 72 horas atrás, já a imagem da esperança. Você não pode assumir o clube já com a imagem desgastada em 72 horas. Você não pode parecer mais do mesmo. E é o que está parecendo. E ninguém está sendo injusto, não. As pessoas só estão fazendo conexões básicas. Até óbvias. Até óbvias. Ok, talvez tenha um ponto, Cássio. O esporte não tem dinheiro. Mas todo mundo sabia que o esporte não tinha dinheiro. No programa, foram 8 horas de gravou. É. Um dos pontos que a gente trouxe, acho que foi naquele programa, que ser claro quanto a isso seria benéfico. Sim. Dentro desse ponto que você falou agora, o esporte tá sem dinheiro. A gente não conseguiu com o DED, a gente era um patamar acima do que a gente imaginava, era o nosso nome, mas na hora que a gente chegou no estágio final, realmente não tinha realidade. Ou então, Eduardo Batista, veja, se for se tiver um freio de arrumação e voltar à clareza que se imaginava, eu acho que se conserta ainda. É isso, Cássio. Aí vamos lá. Quando eu vi o nome de Jorge Macedo, Cássio já estava aqui no estúdio. Cássio viu. Foram quase 1 hora entre 2 ligações aqui que eu fiz para entender. Eu tinha feito uma primeira ligação de manhã que clareou muito pouco, né? Eu fui tentar entender o que estava acontecendo. E nessas conversas, o nome de Ítalo Rodrigues ainda circulava como um nome na mesa, tá? Caminhando mais para Jorge Macedo, mas havia o nome de Ítalo Rodrigues na mesa. E eu, Fred, tenho uma percepção atual de Ítalo Rodrigues melhor do que tenho de Jorge Macedo. Repito, eu não sou especialista no segmento, minha opinião aqui é muito por primeira camada, resultados, treinadores com que trabalhou recentemente, tá? Ítalo vem de um bom desempenho no CSA, um título da Série B com o Vitória, tá? De 2023, que sequer tinha elenco pra gente considerar que o Vitória era candidato ao acesso, esse time foi campeão, e com o Criciúma de 2025, em que Ítalo e Eduardo Batista pegam o Criciúma no fundo do poço ali da classificação, 19º, e levam até a liderança, acaba não subindo, tá? As curvas ali das últimas 6, 7 rodadas. O nome de Ítalo está na mesa, Cássio. Me passaram que havia contato com o Ítalo, mas ainda não foram contatos de avanço de negociação. Me parece muito mais avançado com o Jorge. No entanto, numa das conversas se considerou que, seja Ítalo, seja Jorge, geraria uma enorme avalanche negativa nas redes sociais. E aí eu discordo completamente. E resolvi, antes do programa,
expor que Ítalo ainda estava como uma possibilidade. E a resposta que eu tive no Twitter é de que as pessoas, eu diria que até numa quase que total maioria, repercutem muito melhor o nome de Ítalo do que o nome de Jorge. São pessoas que entendem menos do que, do que quem indicou possivelmente. Mas veja, se é por repercussão, por alinhamento, por trazer o novo, por colocar um profissional que é acostumado a trabalhar com orçamentos reduzidos e a conseguir o acesso e não o rebaixamento, como o Jorge fez, porra, é um cara que a gente tem o campeão de 23, tá? A gente tem o campeão de 23, a gente tem o cara que levou o Criciúma numa transformação da 11ª, né, da 19ª até a primeira posição, e a gente tem um rebaixado. A gente tem um cara que recentemente trabalhou com os dois nomes que o Sport queria, Léo Condé e Eduardo, e o outro que trabalhou recentemente com Claudinei, com Lisca, com Guto no Ceará. Esse comparativo vale. Foi eu, você e tinha Celso também. E era uma escolha particular sobre treinadores, por exemplo. E, de certa forma, tinha um pouco ali. Entre Condé e Eduardo. Celso, por exemplo, preferiu Eduardo, acho que você também. Aí eu acabei sendo o voto de Condé. E a gente debateu aquilo ali. Mas o que eu lembro de ter argumentado, Fred, na ocasião, é que era justamente. Eu pesei o cenário mais recente, que foi só. Ainda que eu acho que o trabalho de Eduardo Batista como treinador e no próprio esporte tem uma consistência, tem uma passagem ruim, mas tem uma passagem muito boa. Mas os últimos anos de Condé são anos levando Sampaio Corrêa nos pontos. O Sampaio Corrêa que agora joga a 4ª divisão, mas com Condé foi 6º e 5º lugar na Série B dos pontos corridos. Campeão com Vitória, quase salvou o Ceará. Enquanto de Eduardo Batista eram 3 anos batendo na trave. Aí você pode, obviamente, olhar esses 3 anos batendo na trave, bateu na trave com clubes que não batem na trave, mas bateu na trave. Então, essa carga existe. É um pouco dessa relação com esses diretores executivos. Tem um que vem conseguindo. Detalhe, nenhum subiu, mas um foi campeão, na verdade, com Vitória, bateu na trave, mas largando dos boxes. Mas é que tá. Aí você pode dizer, mas bateu na trave, beleza. O outro caiu. Assim, dentro desse mercado, até para conversar com o que bate na trave é mais fácil do que porque o que caiu esse último ano é um ano de desgaste em relação ao mercado, em relação aos jogadores. Veja, se você tá comandando um time que cai nessa situação, se da primeira para a segunda assim, imagina da segunda para a terceira. Você perde um pouco de contato com empresários, com jogadores, você perde confiança de alguma. Perde confiança, não é o cara só perdendo confiança, é um caminho de. É mão dupla, é o próprio diretor perdendo confiança com o tal jogador que poderia ser útil. Então, Jorge, ele precisa agora retomar a sua carreira. É quase um prêmio retomar essa carreira sendo já pegar um concorrente ao acesso, um suposto concorrente ao acesso. Pensa assim, numa lógica de emprego, qualquer outro emprego. Isso não é assim que funciona, né? Você caiu, beleza. Você vai numa certa escadinha, Fred, para voltar ao momento. Sim. Não, você tá premiado. Parece com o jogador é mais fácil, o cara é rebaixado e quase todo mundo fica. A gente o Santa Cruz 2016 é um exemplo gigantesco, na verdade, né? Então, o quadro que a gente tem na mesa é esse hoje, tá? O Sport muito encaminhado para Jorge Macedo, mas sentindo o peso da rejeição. Tá? Mas a rejeição vem disso. Você não precisa contratar ou deixar de contratar se o cara subiu ou não subiu. Não, o ponto não é esse. Mas na hora que você tem alguns nomes na mesa, isso tem que ser ponderado. Então, um faz as coisas acontecerem de forma mais competitiva. O outro não consegue. Pro torcedor, de forma geral, simplesmente não existe essa disputa. Só, meu irmão, você fica até sem entender por que tá querendo o outro. Quanto a Ítalo, Cássio, Ítalo tem um projeto pronto para o esporte, já desenvolvido, porque estava acertado com o Branquinho. Estava realmente acertado. Tanto Ítalo quanto Eduardo. Eu até recebi uma informação de bastidor que ficaram abatidos segunda-feira. Porque já estavam trabalhando. Assim. Tanto Ítalo quanto Eduardo já estavam assim, focados realmente assim em começar o trabalho no esporte. Achavam que Branquinho venceria a eleição, era a informação que chegou para eles. Que era... E no futebol geralmente é o que acontece, né? A eleição da situação ganha. E
eles estavam acertados. Na terça-feira, na terça, quarta, começou a surgir o nome, e na quarta-feira, no meio daquele imbróglio todo, houve as primeiras conversas, aconteceram as primeiras conversas, tá, de Ítalo com o próprio Matheus, inclusive, já tem uma conversa aí, mas não evoluíram muito. Eu acho que esse é um ponto importante, tá? Eu fico pensando, o que é que levaria a atual gestão do esporte a imaginar que Ítalo causaria uma rejeição proporcional a, a de Jorge Macedo? Ok, o Júlio Rondinelli me parecia um nome, porra, ideal, quando eu vi ali o currículo recente, porque Tanto é que tava falando, era comparando com os dois. eu Acho não que olho, exatamente, eu não olho para currículo antigo, não. A gente vai chegar em Felipe Ximenes daqui a pouco, tá? Outra parte dessa equação. Mas quando eu recebo um currículo de um treinador, de um gestor, eu não vou olhar 10 anos atrás. Eu até me incomodo com as reportagens que fazem assim. Felipe Ximenes. A primeira reportagem que eu vi foi assim, acho que foi do GE. Felipe Ximenes, ex-Flamengo, ex-Cruzeiro. Eu disse, não. Ele é ex-Joinville, ele é ex-CSA e ele é ex-Havaí. não dá pra ficar com Ele esse não ex é aí. ex, né? Lá de trás, tá? E o ex do Flamengo é da época do caso Everton, tá? Se não teria sido rebaixado. Mas enfim, somente, tá? Somente no currículo aqui. E aí, voltando para Ítalo, eu fico pensando, Cássio, se a gente só considera, pelo menos eu, considero os últimos anos, e os dos últimos anos de Ítalo são melhores do que os últimos anos de Jorge Macedo, ponto. Só isso eu considero como fato claro. O resto você pode debater, não tenho conhecimento para isso. Por que geraria uma rejeição a ele? Aí vem aquela bobagem. Anos e anos e anos e anos de Náutico. Ítalo vem do Náutico. E aí teve um detalhe que foi engraçado, Cássio. Quando estava ainda na negociação, quem passou isso pra gente foi Atos, tá? Foi Atos, Insider. o insider do Náutico, que contou um pouco desses bastidores, e eu até vou acrescentar. Atos contou uma parte. Atos passou pra gente a seguinte mensagem: disse que o pessoal da chapa de Branquinho estava procurando dirigentes do Náutico para saber o quanto o Ítalo era náutico. Se era náutico muito náutico ou náutico pouco náutico. Aí, sabe qual foi a resposta de Ítalo? Mandou uma foto criança. Ele é esporte. Tipo, ele trabalhou muitos anos no Náutico, mas ele é esporte, pô. Tinha foto criança, assim. Hoje não E é mais se, nada. e se ele foi muito náutico durante o Náutico, ele estava certo. Ele Exatamente. estava trabalhando no Náutico. E hoje ele não é mais nada, pô. Ele vive absolutamente disso, tá? Então, eu achei engraçado que, tipo, e de que a foto resolveu, isso. Porque, na verdade, ficaram preocupados pra se soltasse a foto dele com a camisa do Náutico. Pronto. Uma foto criança com a camisa do esporte resolve, resolve. E aí ele tinha uma foto de uma camisa antiga do esporte. Então, se essa é uma rejeição, essa rejeição, ela não preocupa, tá? Tinha um ponto, Cássio, que eu ia trazer para esse programa, mas antes de trazer, recebi uma informação importante, tá? Sabe um dos pontos que eu ia trazer para esse programa? De que quem tá hoje na gestão do clube não fecha as portas para ajuda de pessoas que estavam em outras chapas ou mais experientes. Mas eu não precisei tratar isso aqui porque está tendo essa conversa, tá? Isso é um alívio. Isso é um alívio grande. E aí, Cássia, quando tem a diferença dessa história do MTA, do Pro Santa, porque lá na cúpula, e a gente falou isso algumas vezes, Matheus é muito do diálogo. Cadico, porra, nem se fala. Cadico, ele transita por todos os universos do esporte. Ele poderia ter sido vice-presidente dos três. Não seria nada absurdo se ele fosse vice de Paulo, se ele fosse vice de Branquinho, porque ele transita. Então são pessoas que estão abertas dentro do clube. Eu vi uma tuitada de um cara mais distante aí que apoia, dizendo, do B, não sei o quê, perdeu. Esquece isso, pô. Desarma todas as armas, tá? Baixa as armas, baixa os muros. O sonho impossível da União não aconteceu. Mas Matheus, Cadico, presidente e vice, são pessoas abertas à União. E tem mais gente dentro do escopo principal que é aberta à União. E eu recebi como uma boa notícia, Cássio, saber que tem pessoas que estavam na chapa de Branquinho ajudando, tá? Porque, no fim das contas, ainda que todo mundo queira voltar para o clube em algum momento, comandar, essas pessoas vivem um clube em relação ao comando. Meu irmão, ninguém tem muito interesse de recuperar o comando com o clube na merda, não, porra. Assim, primeiro, as pessoas torcem pelo clube,
Se tiver que tentar disputar a eleição no final do ano que vem, já no novo estatuto, que seria para o Conselho de Administração, acho que na prática é quase o presidente, até que o clube tem a SAF, na prática seria um presidente, só não seria o nome de presidente executivo. Você não vai esperar esse clube bater na terceira divisão para... Exatamente. Então tem um bloco aí muito necessário, tá? Então, essa é uma notícia boa, tá? Talvez a única desse programa. Vamos falar aqui de Felipe Ximenes, tá, Cássio? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Ser CEO do Sport. Sem nenhuma entrada no futebol. Não sei se isso é possível ser CEO de um clube sem nenhuma entrada de futebol. Mas é um nome que não gosto. Pelo mesmo motivo de Jorge Andrade. De Jorge, vai ser difícil chamar Jorge Macedo todas as vezes. Tá? Estava no Joinville. Estruturando a SAF do Joinville. Mas também soube que também estava se metendo 100% no futebol. Não, eu ia dizer o seguinte, não ia questionar isso não, eu só ia dizer o seguinte, porque do Joinville é porque tinha uma função específica e de lá foi ramificando para outros. O que eu soube é que era tudo mesmo, tá, Cássio? Tava no Joinville, clube da Série D. Ver a repercussão em Alagoas quando o nome dele está sendo vinculado ao esporte. Deixou impressão muito negativa no CSA. Os anos recentes deles não são bons, tá? Então, assim, essa questão de Ximenes eu sou bem contrário também. Talvez a repercussão negativa dele seja menor do que a de Jorge, porque Ximenes tem lá de trás uma base mais consolidada, né, de ter sido um nome que há tempos atrás é um nome que agradou. Agora, nessa lógica de ser uma pessoa distante do futebol, que acumularia uma questão mais operacional do clube, seria uma espécie de um administrador do clube. Algumas pessoas que eu procurei saber disseram que ele, inclusive, foi perdendo força no futebol, porque foi mostrando cada vez menos interesse com questões de contratação de treinador. Detalhe. Ele tá nesse distanciamento há muito tempo. Muito em 2007, quando era seu dirigente, eu contei. Ele era auxiliar técnico, tá? Sim, do Náutico, né? Ele era auxiliar técnico do Náutico Brasileiro, primeira divisão. Então, assim, ele tava ali no núcleo do futebol, aí vai se distanciando para executivo, para direção, até que vira o CEO, onde o futebol fica ali, se você quiser. E aí, Cássio, tá tão avançado o nome dele que participou de uma reunião com a LFU hoje representando o esporte. Tá tão avançado que o estágio é esse. Tá? Não está contratado. Existiam outras pessoas. Existiam. Veja, eu não sei. Fred tá contando agora. Eu não sei o que se discutiu da LFU, se era discussão, debate protocolar. Obviamente eu não sei nada disso. Então eu só vou fazer só uma observação que eu achei curioso. Eu tô rindo porque eu tô rindo ainda disso. Seria, imagino eu, a primeira reunião da LFU com o novo esporte. Assim, não é possível. Eu tô rindo porque assim. É alguém do esporte que tem Não, que estava, mas. Não, veja só. É porque contou isso. Eu digo, eu tava rindo que eu tava assistindo, não é possível. Que o primeiro movimento do esporte LFU não tem. Tinham 3 pessoas. Então tudo uma bem. delas. Eu tava rindo do cenário que eu tava imaginando. Uma aqui. delas era Ximenes e que falou e que disseram que foi muito bem na reunião. Porque. Vou dar um spoiler da reunião, Cássio. Marcelo Paes, ele. É o presidente da LFU. Propôs uma cláusula paraquedas ao Fortaleza. Ganharia acima de todos os outros. Criou essa sua reação, acho que foi a reação da maioria, Mas né? só o Fortaleza? Não. Só o Fortaleza. Baseado que jogou a Libertadores? Não sei, eu não tenho os detalhes, tá? Mas o questionamento foi esse, veja só, não só tem o Fortaleza caindo, né? Tem o Ceará, tem o Sport e tem o Juventude, assim. Me impressiona, isso é um erro das ligas, até já que você trouxe isso, é um erro das ligas, porque na hora que elas foram criadas, assim, se as ligas foram criadas e isso não entrou na pauta, e com a quantidade de filiados que tem, é bizarro que os clubes não tenham se dado conta, porque seria para todo mundo, de que todo mundo vai quebrar desse jeito. Pelos valores da primeira divisão e pela diferença que é da primeira e segunda divisão, é basicamente impossível não cair quebrado ou não cair num nível de dificuldade gigantesco. Então, assim, é óbvio que tem que existir, não tem que ser um privilégio como era na época do Clube dos 13, onde só que era do Clube dos 13 tinha. O Sport já se beneficiou muito disso. O Fortaleza, por exemplo, não tinha isso.
Mas na hora que todo mundo é na liga, está na liga, todo o Ceará, todo mundo que assim, não faz sentido que seja só Fortaleza. Até, sabe por quê que não faz sentido? Porque imagina, veja, se no dia que o Corinthians cair, vou fazer o quê? E se tinha um contrato, Então, Cássio? pensa também do benefício. E se isso foi colocado em contrato com Fortaleza, vai se questionar muito a ética de Marcelo Paz de que os outros não sabiam desse contrato e aí vai querer que seja por igual para todo mundo. Mas eu não tenho detalhamento disso. Eu vou até dizer para Cássio em off aqui quando terminar os valores para ver se Cássio apura. Então, o Felipe Ximenes ele teve uma participação, tá? Já representando direta ou indiretamente o esporte aí nessa questão dessa reunião da LFU, tá? Se a ligação dele com o futebol for futebol como executivo de futebol, como alguém for muito pequena, eu não sou da linha de ser tão contrário, de ter tanta rejeição a ele, não. E como você fala, Felipe Ximenes seria para o CEO, esse distanciamento. Veja, poderia ter um melhor nome? Poderia, mas eu também não sou da linha. Por exemplo, eu não acho que Exato, não é proporcional. não é não. proporcional a essa escolha aqui, não. E nesse universo de inexperiência, um pouquinho de experiência pode ajudar, tá? Ainda que seja uma pessoa desvalorizada, tá, no mercado, mas que teria aberturas para esse universo, sabe, Cássio? LFU, CBF, Globo, transita nesse universo, tá? Então, tem outro nome também, tá, Cássio? Não tá. Olha só, depois que disseram que ele participou, eu já acho que está muito mais avançado do que qualquer outro. Tá? Ele já está, pelo menos, ajudando de alguma forma, já participou dessa reunião. Mas teria aí outro nome na mesa também. Tá? O nome, detalhe, não vou poder passar o segundo nome. Achei melhor o perfil do segundo nome. Achei muito melhor. Mas enfim, não vou poder dar maiores detalhes sobre esse segundo nome. Tá? Pra gente fechar, vamos falar rapidamente de treinador. Esse Cássio. segundo nome seria especificamente Também CEO. sem Também menos ainda. operação do clube. Operação do clube, tá? Achei o nome melhor, tá? Mas tá muito distante. Tá muito distante. Porque não que esse nome esteja distante em si, mas é porque o outro tá muito próximo já. Já tô tratando quase como uma Se tu certeza. traz esse bastidor aí dessa reunião da LFU, assim que de. Vamos para o nome do treinador, tá, Cássio? Porque se o esporte caminhar para Ítalo, eu não vou dizer que tem chance de Eduardo mudar de opinião, porque Eduardo foi contundente. Mas teria um fio de possibilidade, tá? Porque na hora que o Sport fechasse com o Ítalo, quem iria em Eduardo seria Ítalo e seria o primeiro nome, tá? Eduardo fechou a porta para o Sport, mas caso seja Ítalo, a gente imagina aqui que tem uma possibilidade dessa porta ser reaberta, tá? Até porque agora já tem pessoas, como eu falei, que estavam do outro lado da eleição, que estão ajudando, são mais próximas a Eduardo. Pode haver uma reconstrução, tá? Porque Eduardo trabalhou muito bem com o Ítalo, eles formaram um grupo, então parte inclusive do descontentamento de Eduardo, mesmo tendo mais um contrato 2 anos com o Criciúma, foi a demissão de Ítalo, tá? Depois de terem renovado o contrato, então pode haver uma conexão aqui de volta de Eduardo. Chance muito pequena, mas uma mínima chance. Não sendo Eduardo. O último vídeo sobre o tema, a gente teve um vídeo sobre o Condé, aí teve um vídeo sobre o plano B, e eu acho que no vídeo falou qual seria o plano C. Aí seria, veja, é o plano C dentro de um cenário de uma dança de cadeiras onde quase não há peças aí. Aí você fala, as peças que existem são peças muito fora da realidade. Vou dar logo, Cuca, que não tá empregado. Tipo, não é esse nome. A gente, só para dizer assim, que antes que alguém lembre que existem nomes, existem alguns nomes, mas a gente tá dentro de uma realidade, onde a direção do esporte tá pegando o executivo que cai para terceira divisão do campeonato. Então, assim, então vamos botar um pouco o pé no chão do que seria um nome de treinador do esporte para uma Série B. Esse nome no mercado nacional, ficou difícil. Tanto que ó quem já aparece ali atrás, cara. Não, já é porque isso é uma montagem. Lá no alto, ali atrás. Eu já ia citar. Detalhe, eu falei isso brincando pra Fred. Quando o Fred a gente começou a gravar, foi até mais cedo, mandou uma mensagem. Aí, porque a gente conversa, troca, eu disse, vai ter, o Remo fechou com o Osório, o mexicano Osório já foi treinador
no São Paulo e do Atlético Paranaense. Pesolano Fechou com o Inter. foi pro Inter, o Cruzeiro foi pra Tite. E aí as portas vão. Aí, tipo, Condé já sobrou na primeira divisão, por exemplo. Já. Vai reabrir se o Botafogo. Como Não. abriu uma surpreendentemente do Botafogo. A David E o Ancelotti. Botafogo pode ser que pegue Guanás. Aí, por exemplo, aí, exatamente. Não, porque já perdeu, já demitiu. Hoje só ia ficar uma vaga aberta nos 40 times, que era o Sport. Só que aí saiu Aí o a Ancelotti. David Ancelotti. Que não vai. Que Fred se Guanás está muito valorizado. Seria uma movimentação interessante do Botafogo. Aí vamos supor, Guanás vai para o Botafogo. Não seria David Ancelotti tipo Mirassol. Não vai. Não vai. Esse é outro perfil. Mas de repente Condé aparece. Pode ser. Mas é isso acontecendo, porque o Botafogo também pode ser simplesmente pegar, veja, segundo David Ancelotti nunca tinha trabalhado no Brasil, ser alguém desse perfil também. Então, eu acho até mais fácil. E não acontecendo essa sinalização de Fred de que basicamente é o único treinador da primeira divisão que está ali ao alcance do Botafogo para esse momento, não acontecendo isso, Condé já sobrou. E Condé já tá fora, Eduardo já tá fora. Aí você vai. Quem é desse perfil que veja, não é ser bom ou ruim, é simplesmente lógica. Dessa prateleira. É só lógica. Dança das cadeiras. Isso. Qual é o nome que não tá ali? É o de Guto que sobrou do Remo. Sim. Exatamente. E aí você vai para 2 pontos em Guto, tá? Trabalhou com Marcos Vinícius no acesso do Sport em 2019, tá? Qual é o grande trabalho de Marcos Vinícius? Marcos Vinícius é abnegado. Como eu acho que tá fora do esporte, vale até apresentar. É o diretor abnegado. É quem tá tratando de futebol hoje. É o diretor de futebol de Matheus. Sim, é o único que tá tratando de futebol hoje. Mas é abnegado, né? Abnegado. É porque, como é um nome que tava fora, fica parecendo que é um... Marcos Vinícius, tá? Eu acho que até que vai ser oficializado como vice-presidente de futebol, tá? Se esse cargo existir. Marcos Vinícius é quem tá cuidando do futebol. Ou seja, tem uma ótima relação com o Guto. Jorge Macedo também. Quem era o treinador do Ceará com Jorge Macedo? Guto, tá? Então, é duas pessoas que têm um elo direto com Guto Ferreira. Detalhe, o que Guto Ferreira fez no Remo credenciaria vir para o Sport, mas ainda está muito recente uma passagem horrorosa, de Guto pelo Sport, de 4 ou 5 jogos em 2024. Tá? Foi o pior momento dele, assim. Na carreira, eu acho. Foi horrível. E tem até um probleminha. Parte daquele elenco, daquele joguinho do Brusque ainda tá no Sport. Exatamente, ainda restam algumas pessoas ali. Porque também acho que é um problema. Aquele jogo do Brusque ficou com cara de jogo entregue, né? Joguinho de fuleiragem. Isso. Então, teria essa questão aí. Não sendo Guto, o mais próximo desse mercado é Carille, que é mais caro do que Guto, que é mais caro do que Condé e que entrega menos que os dois. Carille vem de sequências horrorosas, assim. Ano passado atrapalhou o Vitória. Ano passado, que eu digo 2025. Atrapalhou o Vitória, atrapalhou o Goiás. Veja. Tá? Aí de Guto, viu? Me disseram que chegou-se a sondar Zé Ricardo. Isso eu vou desconsiderar, Cássio. Isso aí eu vou desconsiderar. Não faz o menor cabimento na altura dessa pra você pensar em Zé Ricardo. Só que eu tô dizendo porque você já sai completamente da faixa de segurança. Agora, não existem muitos nomes. Esse é o problema. Foi ficando muito para trás. Não existe mais nada. Não existe mais nada. Aí me disseram, no Avaí de Jorge Macedo, o treinador foi Lisca. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tudo que Lisca fez diretamente, também acho que as feridas são muito abertas e Lisca sequer teve a margem de recuperação depois, tá? Porque Guto pelo menos tem um trabalho de recuperação atual, o trabalho mais recente ainda dele. Que tem sido o único também. O único. O Cuiabá foi nota 5. Nota 5 a 6. Eu acho não. Acho que o vice-campeonato... porque teve a parte... Eu tava falando só da Série B. Ainda teve um fracasso no estadual, né? O cara com o Cuiabá não ser campeão no Mato Grosso pelo amor de Deus, né? Mas é isso, tá? O cenário para treinador é terra arrasada, tá? Não sei, Cássio, se essa mínima possibilidade de ter um restabelecimento de uma negociação com o Eduardo é o que me faz ser mais simpático à ideia de Ítalo, porque talvez Ítalo sem Eduardo vai ser uma incerteza também. Agora, importante, tá? O nome do executivo deve ser anunciado na sexta-feira. Aconteça o que acontecer. O prazo que já era muito ruim
o do técnico já nesse momento já passa a O ser... do executivo. Não, e se for anunciado, significa que acelerou. O treinador, Sim. muito, muito. Eu não vejo muito cenário para ter um treinador e um executivo na sexta-feira, não, tá? Sobretudo se não for a combinação Ítalo-Eduardo. Mas veja só, não há margem para dizer assim, Ítalo, tu convenceria Eduardo? Não há margem, não há margem. Eduardo não vai aceitar de novo um e se aquilo, se aquilo, se aquilo, se aquilo. Ou é certeza como era com a outra chapa, ou não é. Na hora que... Porque me fizeram essa pergunta no Twitter. Por que ele estava acertado com o Branquinho e não acertou com o Matheus? Porque para Branquinho era 100%. Branquinho procurou ele antes. Era a opção número 1. O cara se sente valorizado, o cara se sente protegido quando ele é a opção número 1. Quando ele não sente firmeza, tá? Não tem como ser diferente, tá? Dessa forma a gente chega ao final desse vídeo. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer e pontuar aquilo que de mais importante, tá? Acontece nesse momento, nessas 72 horas tão amargas que o Sport viveu depois de um sinal de esperança, tá? A frustração veio rápido, mas eu acho que a gente foi muito preciso aqui num ponto. Há tempo de correção de rumo. Muito tempo para correção de rumo, tá? É até bom que as fragilidades, as contradições, tá? Desse grupo tenham sido expostas logo assim, num choque de realidade brutal, porque foram expostas. E que sirvam de lição e que sirvam de correção de rumo, tá? O 45 minutos, ele é patrocinado pela Bet Nacional, tá? A Bet dos brasileiros, a Bet do Sport Recife, a Bet que é patrocinadora master também do esporte, a Bet do Jogo Responsável, tá? E que está com a gente nessa caminhada já há muitos e muitos anos. Se você ainda não tem uma conta na Bet Nacional, abra essa conta, coloca o código podcast45, tá? Você também pode abrir diretamente entrando no blog de Cássio, vai surgir um pop-up, ou no NE45, você clica, tá? E você vai ser direcionado diretamente ali para a Bet Nacional. Abra sua conta, né, utilizando um desses caminhos. Além da Bet Nacional, a 10, tá? Saúde Esportiva, recebi notícia de que Celso Shigami iniciou o processo, tá? De maior cuidado com a saúde dele. Ele vai trazer aqui o acompanhamento passo a passo. Já assinou contrato com a 10 e o homem vem diferente aí para 2026. Vamos ver a transformação de Celso Ishigami, tá? A 10 é um centro de saúde esportiva, né? Que soma várias faces: clínica, clínica ortopédica, fisioterapia, recuperação, academia completa, trabalho funcional, trabalho de fortalecimento, emagrecimento, tá? Um trabalho múltiplo, tá? Encaixado e que vocês precisam conhecer, tá? Monte Belo também é uma empresa ligada à área da saúde, mas no caso, qualidade de saúde, tá? Entra no Instagram, lojas Monte Belo, tá? E você vai ver vários produtos que a Monte Belo tem a oferecer. São 2 lojas aqui no Recife, com entrega grátis para toda a região metropolitana. Produtos no melhor preço possível. Por quê? Porque a Monte Belo, Cássio, é a distribuidora. Então veja só, a Monte Belo tem esse poder de ser a distribuidora desses produtos no Nordeste. E a loja dela, ela vai ter um preço muito melhor do que em outros lugares que você pode encontrar meia de compressão, sabe, luva ortopédica, joelheira, sandálias, aquelas sandálias, que eu esqueci até como é que chamam, de borracha, aquelas borrachonas assim, ultra confortáveis, tá? Você tem uma série de produtos ali, questões para postura da Tá, coluna, isso aqui precisa aqui, ó. pô, demais para cadeira. Veja só, entrem na loja, a gente vai começar a mostrar aqui, estamos preparando uma apresentação melhor, tá, dos nossos parceiros aqui para 2026, tá? A gente fecha a lista com a Indaiá, e aí dispensa apresentações. Quem é do Recife conhece a Indaiá e toda a qualidade que ela representa, tá? Do grupo Minalba, da Fonte Distribuidora. E o Village Porto de Galinhas com a gente há 11 anos, o código podcast45. Entra no Instagram do Village, que é muito melhor do que qualquer coisa que eu possa dizer. E lembra do código podcast45, 20% de desconto na menor das diárias, tá? É isso. Eu sou Fred Figueroa, fiz esse programa mais uma vez ao lado de Cássio Zirpoli. A direção é de João Trigueiro.
a edição de Márcio Souza, corte de Caio Cortes, tá? Se você quiser apoiar o nosso projeto, existem várias formas de você fazer isso. Da mais simples, que é deixar a curtida, que é comentar, que é jogar o nosso link aí nos seus grupos de WhatsApp, seguir a gente no Twitter, no Instagram, tá? Em todas as redes sociais você pode seguir Podcast 45, NE 45 minutos. Assinar o canal, tá? Ativar as notificações é outra forma de ajuda bem importante. E de forma muito mais direta, se você puder contribuir, nós temos um clube de membros já aberto aqui, logo embaixo do vídeo, tem a opção de se tornar um membro e garantir previsibilidade para o nosso trabalho, tá? Ajudar no nosso orçamento, que nós somos uma empresa independente, é muito difícil, é muito caro levar esse vídeo até vocês, na qualidade que a gente oferece, tá? Com questões visuais, estúdio próprio, recém-montado, tá? Estúdio próprio, a gente não está arrendando, não está alugando. Cada equipamento, cada luz, a mesa, microfone, tudo isso aqui foi comprado em 12 parcelas. Tá? Nada foi com dinheiro à vista. É tudo aqui, ó, o cartãozinho já era. A Mastercard devia ser a patrocinadora principal aqui desse programa, porque estamos 100% Qualquer um, ela ancorados. Elo, Visa, Master, qualquer um. Mas por enquanto a gente está ancorado na Mastercard. Tá? A nossa dívida é com a Mastercard. O passivo tá, é com a Mastercard. Mas é isso, tá? A gente foi meio quase que para um The Last Dance do CNPJ, mas você pode nos ajudar aqui a tirar os 45 minutos desse The Last Dance do CNPJ, tá? Se tornando um membro aqui do canal. A gente vai, inclusive, começar a produzir os vídeos restritos, né? Coisas muito especiais, coisas mais específicas para quem der esse abraço pra gente, tá? Galera, muitíssimo obrigado. Valeu por atravessar tanto tempo de programa aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.